Quando defendi minha esposa da fúria da minha nora, senti as mãos do meu próprio filho me segurando por trás, impedindo que eu a protegesse. Naquele momento, enquanto via Mariana encolhida de medo no sofá da nossa sala, com os olhos arregalados e as mãos tremendo, entendi que algumas traições não apenas machucam, elas destroem por completo tudo aquilo que você acreditava ser inquebrantável. A confiança de uma vida inteira desmoronando em segundos, como um prédio velho que finalmente cede à força do tempo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Existem dores que marcam a carne e cicatrizam com o tempo. Outras, porém, queimam a alma como brasa viva, deixando feridas que nunca fecham completamente. Meu nome é Alfredo Pires. Durante 63 anos de vida, construí uma existência que julgava sólida. Ergui um negócio respeitável no ramo de materiais de construção. Criei 3 filhos com valores que considerava inabaláveis e mantive um casamento de quase 40 anos com Mariana, a mulher que sempre foi meu porto seguro em qualquer tempestade. Sempre acreditei que família era o alicerce de tudo, que sangue era mais forte que qualquer interesse, que o respeito entre pais e filhos era algo natural, cultivado ao longo dos anos através do exemplo e do amor. Como eu estava enganado. O respeito, descobri da forma mais dolorosa possível, é tão frágil quanto vidro fino. E quando se quebra, os cacos cortam mais fundo do que qualquer lâmina. Era uma tarde de domingo, daquelas típicas de março em São Paulo, com o calor úmido pesando no ar e o céu tingido daquele tom alaranjado que anuncia a chegada da noite. Nossa casa no Morumbi, que sempre foi palco de almoços em família e risadas compartilhadas, transformou-se no cenário da maior humilhação que já experimentei. Foi ali, entre as paredes que testemunharam décadas de memórias felizes, que vi minha família implodir diante dos meus olhos. O dia começou como tantos outros domingos. Mariana acordou cedo, como sempre fazia, e preparou aquele café reforçado que era tradição na nossa casa. O cheiro de pão francês quentinho misturado com o aroma do café coado na hora invadiu nosso quarto, me acordando com aquela sensação reconfortante de rotina e familiaridade. Aos 63 anos, eu havia aprendido a valorizar essas pequenas constâncias da vida. Desci as escadas devagar, sentindo uma leve dor no joelho esquerdo que vinha me incomodando há alguns meses. Mariana estava na cozinha, usando aquele avental florido que eu havia dado de presente no Natal passado. Ela sorriu ao me ver, mas notei que o sorriso não alcançava completamente seus olhos. Havia uma tensão sutil em seus ombros, um aperto quase imperceptível nos lábios que só quem convive décadas com alguém consegue identificar. "Bom dia, meu amor", cumprimentei, beijando seu rosto enquanto ela virava uma tapioca na frigideira. "Tudo bem? Você parece preocupada." Ela hesitou por um momento antes de responder, mantendo os olhos fixos na frigideira. "Estou bem, Alfredo. Só um pouco cansada. Dormi mal ontem. Conheci a minha esposa tempo suficiente para saber quando algo a perturbava, mas também sabia que ela tinha seu próprio ritmo para compartilhar as coisas. Não insisti. Sentei-me à mesa da cozinha, observando-a trabalhar com aquela eficiência tranquila que sempre admirei nela. Mariana tinha 60 anos, mas mantinha a elegância natural que me conquistou quando nos conhecemos, há mais de 40 anos, numa festa de formatura da Faculdade de Administração. "Gustavo e Patrícia vêm almoçar hoje, né?" Comentei, pegando o jornal que estava sobre a mesa. Era mais por hábito do que por real interesse nas notícias. Ultimamente as manchetes só traziam más notícias que me deixavam irritado. "Sim", respondeu Mariana, sua voz saindo mais tensa do que o normal. "Gustavo ligou ontem confirmando. Disse que queriam conversar com a gente sobre algo importante." Levantei os olhos do jornal, captando o tom de apreensão na voz dela. "Conversar sobre o quê?" "Não sei." Ele não quis adiantar pelo telefone. Mariana finalmente se virou para me encarar, e pude ver a preocupação evidente em seu rosto. Mas pela voz dele, Alfredo, não me pareceu uma conversa boa.
Um desconforto começou a se formar no meu estômago. Gustavo era nosso filho mais novo, com 32 anos. Sempre foi o mais ligado ao negócio da família. O único dos três que demonstrou interesse em continuar com as lojas de material de construção que eu havia construído ao longo de 3 décadas de trabalho duro. Diferente de Clarice, que seguiu carreira de professora em Campinas, e de Roberto, que se tornou engenheiro e se mudou para o Rio de Janeiro, Gustavo ficou em São Paulo e trabalhou ao meu lado nos últimos 8 anos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nos últimos meses percebi uma mudança gradual nele. Mais distante, mais questionador, menos receptivo aos meus conselhos. Atribuí isso ao processo natural de amadurecimento, à vontade dele de se afirmar como homem e profissional. Agora, olhando para trás com a clareza cruel que a retrospectiva proporciona, percebo que havia sinais que escolhi ignorar. Deve ser sobre o negócio, respondi, tentando soar tranquilo. Talvez ele queira propor alguma expansão ou mudança na gestão. É natural que um homem da idade dele queira ter mais autonomia. Mariana me lançou um olhar que não consegui decifrar completamente. Era uma mistura de preocupação, medo e algo que parecia resignação. Espero que seja só isso, murmurou, voltando sua atenção para o café da manhã. Passamos o resto da manhã em atividades rotineiras. Eu me ocupei organizando alguns documentos no meu escritório em casa, enquanto Mariana preparava o almoço. Ela fez aquela picanha ao forno que Gustavo sempre adorou, com farofa de bacon e vinagrete. Era um gesto maternal, preparar o prato favorito do filho, mesmo pressentindo que más notícias viriam. Essa é a essência das mães. Pensei. Nutrir mesmo quando dói. Por volta do meio-dia o interfone tocou. Era Gustavo e Patrícia. Apertei o botão para abrir o portão, observando pela janela do escritório enquanto o carro deles, um SUV preto que eu mesmo havia ajudado a financiar 2 anos atrás, subia a rampa da garagem. Gustavo saiu primeiro, alto e forte como sempre foi, mas havia algo diferente em sua postura. Uma rigidez nos ombros, uma determinação no andar que me fez franzir a testa. Patrícia desceu do lado do passageiro, e mesmo de longe pude notar sua expressão. Ela era uma mulher bonita. Isso era inegável. Cabelos longos e lisos, sempre impecavelmente arrumada, com aquele ar de quem está constantemente avaliando seu entorno. Desde que entrou na nossa família, há 3 anos, sempre senti que havia algo calculado nela. Uma frieza por trás do sorriso perfeito que ela exibia em reuniões familiares. Mariana nunca gostou dela, embora fizesse um esforço genuíno para manter a cordialidade. Aquela mulher tem olhos famintos, ela me disse certa vez, logo após Gustavo anunciar o noivado. Não são olhos de quem ama, são olhos de quem cobiça. Na época, achei que era apenas o instinto protetor de mãe, aquela desconfiança natural que toda sogra sente em relação à mulher que tira seu filho de casa. Agora, descendo as escadas para recebê-los, as palavras de Mariana ecoavam em minha mente como um presságio que eu deveria ter levado mais a sério. Pai! Mãe! Gustavo nos cumprimentou ao entrar, mas o abraço que me deu foi rápido demais, mecânico. Patrícia beijou nossos rostos com aquele sorriso estudado, seus olhos percorrendo a sala, como se estivesse fazendo um inventário mental de nossos pertences. Que cheiro bom, dona Mariana! Exclamou Patrícia, sua voz um tom acima do necessário. É picanha, o Gustavo vai adorar. Mariana forçou um sorriso. Sim, querida. Sei que é o prato favorito dele, mas vai demorar uns 20 minutos ainda. Vocês querem beber alguma coisa enquanto esperam? Um suco seria ótimo. Respondeu Gustavo, sentando-se no sofá da sala sem esperar convite. Patrícia se acomodou ao lado dele, cruzando as pernas de maneira estudada. Ambos pareciam tensos, como atletas se preparando para uma competição importante. Mariana foi até a cozinha preparar os sucos, e eu a acompanhei, mais por instinto de preservá-la do que por necessidade de ajudar. Ela me lançou um olhar de gratidão silenciosa enquanto cortava as laranjas. Estou com um pressentimento ruim, Alfredo, sussurrou, sua voz tremendo levemente. Calma, respondi, tocando seu ombro gentilmente.
Vamos ouvir o que eles têm a dizer primeiro. Pode ser só paranoia nossa. Mas mesmo enquanto falava essas palavras tranquilizadoras, uma inquietação crescia dentro de mim. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que precede as grandes tempestades. Voltamos à sala com os sucos. Gustavo e Patrícia conversavam em voz baixa, parando abruptamente quando nos viram. Sentei-me na poltrona em frente ao sofá, Mariana ao meu lado. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa e apreensão. Então, comecei, quebrando o silêncio incômodo. Sua mãe disse que vocês queriam conversar sobre algo importante. Gustavo trocou um olhar com Patrícia, como se buscasse encorajamento ou permissão para começar. Foi ela quem assentiu, num gesto quase imperceptível. Esse pequeno detalhe já deveria ter me alertado sobre a verdadeira dinâmica de poder naquele relacionamento. Não era meu filho quem estava no comando. Era ela. Pai, mãe. Começou Gustavo, sua voz mais formal do que o habitual. A gente precisa falar sobre o futuro das lojas, sobre o futuro da nossa família. Estou ouvindo, respondi, mantendo meu tom neutro, embora meu coração já começasse a bater mais rápido. Havia algo na forma como ele disse nossa família que não me soou bem. Gustavo respirou fundo antes de continuar. Eu trabalho com você há 8 anos, pai. 8 anos dedicados às lojas, ao negócio, à família. Aprendi tudo com você, desde como negociar com fornecedores até como lidar com clientes difíceis. Sim, e sempre fui grato por isso. Interrompi, sentindo a necessidade de afirmar minha gratidão, antes que a conversa tomasse um rumo que eu temia. Você se tornou um excelente profissional, Gustavo. Tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Mas ainda me trata como um funcionário. Ele disparou, e a mágoa em sua voz era palpável. Não como um sócio, não como seu sucessor. Eu não tenho autoridade real sobre nada. Toda decisão importante precisa passar por você primeiro. A acusação me pegou de surpresa, embora talvez não devesse. Gustavo, você sabe que sempre consultei você sobre as decisões importantes. Sua opinião sempre foi valorizada. Consultada sim, mas nunca acatada, retrucou, sua voz ganhando um tom mais duro. No final, é sempre a sua palavra que vale. Eu sou apenas um conselheiro sem poder de voto. Mariana se mexeu desconfortavelmente ao meu lado. Eu podia sentir sua tensão, sabia que ela queria intervir, mas também conhecia minha esposa o suficiente para saber que ela esperaria o momento certo. Filho, construí esse negócio do zero. Respondi tentando manter a calma, embora sentisse a irritação começando a ferver dentro de mim. Comecei com uma loja pequena em Santo Amaro há 30 anos. Passei por crises econômicas, concorrência desleal, fornecedores desonestos. Aprendi cada lição na pele, muitas vezes da forma mais dolorosa. É natural que eu ainda mantenha o controle enquanto você amadurece no ramo. Amadureço? A voz de Gustavo subiu uma oitava. Pai, eu tenho 32 anos. Quando você tinha minha idade, já estava no comando completo do seu próprio negócio. O argumento era válido, e isso me irritou ainda mais porque eu não tinha uma resposta simples para rebatê-lo. Era verdade que aos 32 anos eu já era dono do meu próprio destino empresarial. Mas as circunstâncias eram diferentes. Eu não tinha ninguém para me passar um negócio pronto. Precisei construir tudo sozinho, cometendo erros e aprendendo com eles. As situações são diferentes, comecei, mas Patrícia me interrompeu. Aquele foi o primeiro sinal claro de desrespeito, o primeiro indicador de que as regras de cordialidade familiar estavam prestes a ser completamente abandonadas. Com todo respeito, seu Alfredo, ela disse, sua voz suave, mas com um subtexto de desafio que não passou despercebido. O Gustavo tem razão. Ele não está pedindo para você entregar tudo de bandeja. Ele está pedindo para ser tratado como o adulto e profissional competente que se tornou. Olhei para ela. Realmente olhei pela primeira vez desde que chegaram. Seus olhos, pintados com maquiagem impecável, me encaravam com uma frieza calculada. Não havia respeito ali. Não havia consideração. Havia apenas ambição nua e crua, mal disfarçada por uma camada fina de cortesia social. Patrícia, respondi calmamente, embora sentisse a raiva se acumulando.
Com todo respeito, essa é uma conversa entre pai e filho. Assuntos de família. Eu sou família. Ela retrucou imediatamente, seu tom agora desprovido de qualquer pretensão de gentileza. Sou casada com o Gustavo há 2 anos. O que afeta ele me afeta diretamente. E o que afeta nosso futuro, afeta o futuro dos nossos filhos que ainda vamos ter. Senti Mariana enrijecer ao meu lado. Aquela referência a netos futuros, usada como ferramenta de manipulação emocional, foi particularmente baixa. Patrícia sabia exatamente o que estava fazendo. Ela havia estudado nossa dinâmica familiar, identificado nossas vulnerabilidades e agora estava mirando diretamente nelas. Pai, Gustavo retomou a palavra, sua voz agora menos combativa, quase suplicante. Eu não estou pedindo para você se aposentar ou entregar tudo amanhã. Só quero participação real. Quero que meu nome apareça nos documentos como sócio, não apenas como gerente. Quero autoridade para tomar decisões importantes sem precisar correr atrás da sua aprovação para cada vírgula. Respirei fundo, tentando processar tudo aquilo. Parte de mim entendia a frustração dele. Realmente talvez eu tivesse sido excessivamente controlador. Mas outra parte, a parte que conhecia o peso da responsabilidade e as consequências de decisões erradas, resistia à ideia de dividir o controle que havia custado décadas de trabalho árduo para construir. Gustavo, essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Comecei buscando um meio termo. Há questões legais, fiscais, administrativas. Precisaríamos reestruturar toda a empresa. Já cuidamos disso. Patrícia interrompeu novamente, tirando uma pasta de sua bolsa. Foi um movimento teatral, claramente ensaiado. Ela abriu a pasta sobre a mesa de centro, revelando uma pilha de documentos organizados com clipes coloridos. Consultamos um advogado especializado em direito empresarial e um contador. Está tudo aqui. Modelos de contrato social, estratégias de sucessão, otimização fiscal. Pensamos em tudo. O choque me deixou temporariamente mudo. Eles haviam consultado profissionais, preparado documentos, planejado toda uma reestruturação da minha empresa sem sequer me consultar primeiro. Vocês fizeram isso pelas minhas costas? Consegui articular finalmente, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Não era raiva o que eu sentia naquele momento. Era traição. Era descrença. Não foi pelas suas costas, pai. Gustavo se defendeu rapidamente. Foi para poupar seu tempo. Para chegarmos aqui com uma proposta concreta, viável. Não apenas com reclamações vagas. Uma proposta concreta sobre a minha empresa. Corrigi, sentindo a indignação crescer. Sobre o negócio que eu construí com minhas próprias mãos, que alimentou esta família por 3 décadas. E vocês acham que isso é normal? Que eu deveria agradecer por vocês terem a iniciativa de planejar o desmonte do meu controle sobre minha própria vida? Ninguém está falando em desmontar nada. Gustavo elevou a voz frustrado. Por que você sempre dramatiza tudo? É exatamente essa reação exagerada que nos fez procurar ajuda profissional primeiro. Sabíamos que você transformaria uma conversa racional em um drama emocional. A acusação me atingiu como um soco no estômago. Meu próprio filho, o menino que eu carreguei nos ombros, que ensinei a andar de bicicleta, que consolei quando chorava, agora me acusava de ser dramaticamente irracional por me sentir traído. Mariana finalmente interveio, sua voz trêmula, mas firme. Gustavo, filho, você tem que entender que, do nosso ponto de vista, isso parece uma emboscada. Vocês chegam aqui com documentos prontos, com advogados já consultados, exigindo mudanças estruturais sem nos dar tempo de processar ou opinar. É porque, se dessemos tempo, nunca aconteceria. Patrícia entrou na conversa novamente, sua voz ganhando uma agressividade mal disfarçada. Desculpe ser direta, dona Mariana, mas o senhor Alfredo é conhecido por sua habilidade em empurrar decisões difíceis com a barriga indefinidamente. O desrespeito direto a mim, na minha própria casa, na frente da minha esposa, foi a gota d'água. Cuide suas palavras quando falar comigo na minha casa.
respondi, minha voz saindo gelada e controlada. Era o tom que eu usava quando estava verdadeiramente furioso. Aquele controle férreo sobre a raiva que fervia por dentro. Você pode ser esposa do meu filho, mas isso não lhe dá direito de me desrespeitar sob o meu próprio teto. Desrespeito é tratar seu filho como eterno subordinado. Ela retrucou sem hesitar, inclinando-se para frente em sua posição no sofá. Desrespeito é segurar o crescimento dele por puro ego e necessidade de controle. Patrícia, chega! Mariana elevou a voz, algo raro nela. Vi suas mãos tremerem ligeiramente, um sinal de que ela estava à beira de um ataque de nervos. Minha esposa sofria de artrite reumatoide havia 5 anos, e o estresse sempre piorava seus sintomas. Eu podia ver a dor refletida em seu rosto, não apenas emocional, mas física também. Não, mãe, ela tem razão. Gustavo se posicionou ao lado da esposa, literal e figurativamente. Alguém precisa falar a verdade aqui. O pai é controlador. Sempre foi. E se não nos impomos agora, vamos passar o resto das nossas vidas esperando migalhas de autonomia, enquanto ele mantém as rédeas de tudo, até morrer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o tic-tac do relógio de parede da sala pareceu amplificado naquele momento de tensão extrema. Gustavo havia cruzado uma linha ao mencionar minha morte de forma tão casual, tão calculista, como se meu falecimento fosse apenas um inconveniente logístico que atrasava seus planos de assumir o controle. Saia da minha casa. Falei calmamente, embora cada palavra custasse um esforço imenso de contenção. Pegue sua esposa e saia. Agora. Pai, não seja dramático de novo. Gustavo suspirou exasperado. A gente só quer conversar civilizadamente sobre o futuro. Não há nada de civilizado no que está acontecendo aqui. Respondi, levantando-me da poltrona. Minha altura, 1,85 m, ainda me dava alguma vantagem física apesar da idade. Vocês invadem minha casa com uma emboscada planejada, me desrespeitam sua mãe. Ninguém desrespeitou ninguém. Patrícia se levantou também, sua voz subindo em tom e intensidade. Vocês dois é que não conseguem aceitar a realidade. O Gustavo não é mais uma criança. Ele merece seu lugar de direito nesta família, neste negócio. O lugar dele sempre esteve garantido. Mariana se levantou também, posicionando-se ao meu lado. Ela estava tremendo e eu instintivamente coloquei um braço protetor ao redor de seus ombros. Mas lugar se conquista com respeito, não com ultimatos e documentos secretos preparados com advogados. Respeito? Patrícia riu, uma risada curta e amarga. Vocês falam de respeito? O Gustavo trabalha feito um condenado nas lojas, 6 dias por semana, 10 horas por dia, ganhando um salário que mal cobre nossas despesas básicas, enquanto vocês vivem nesta casa enorme, com carro importado, viajando para o exterior todo ano. Esse salário que mal cobre despesas básicas é 3 vezes o que eu ganhava quando tinha a idade dele. Respondi, minha paciência finalmente se esgotando. E esta casa, este carro, estas viagens que você menciona com tanto veneno, foram conquistados com 30 anos de trabalho duro, de sacrifícios, de noites sem dormir preocupado se conseguiria pagar os fornecedores. E nós vamos ter que esperar mais 30 anos para viver decentemente? Ela retrucou. O Gustavo já deu 8 anos da vida dele para você. Quanto mais você vai sugar dele antes de reconhecer seu valor? A palavra sugar me atingiu como uma bofetada. Era assim que ela via nossa relação, como se eu fosse um parasita drenando meu próprio filho. Patrícia, você está passando dos limites. Adverti, minha voz tão baixa que era quase um sussurro. Era o tom mais perigoso, o que precede explosões verdadeiras. Não sabe do que está falando. Não conhece a história desta família, os sacrifícios que fizemos. Eu sei exatamente do que estou falando. Ela deu um passo à frente, agressiva. Sei de um velho que não consegue aceitar que seu tempo passou, que se apega ao poder porque é a única coisa que lhe resta. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Mariana, que até então tinha se mantido relativamente composta apesar do tremor em suas mãos, finalmente perdeu a paciência.
Como você ousa falar assim com meu marido? Quem você pensa que é para vir à nossa casa e nos insultar desta forma? Patrícia se virou para ela, e o que vi em seus olhos me gelou. Era puro ódio, puro desprezo. Eu sou a esposa do seu filho, a mulher que vai dar netos para vocês, a mulher que tem que aguentar ver meu marido sendo humilhado diariamente por um velho ranzinza que não sabe a hora de sair de cena. Patrícia! Gustavo finalmente reagiu, mas sua repreensão veio tarde demais e fraca demais. O dano já estava feito. Mariana deu um passo à frente, apesar de eu ter tentado segurá-la. Você não tem direito de falar assim conosco. Não importa quão frustrada você esteja. Não importa o que você acredita que merece. Esta é nossa casa, nossa família, nosso negócio. E se você não gosta de como as coisas são conduzidas, a porta está aberta. Ótimo. Patrícia cruzou os braços, desafiadora. Então vocês estão dizendo oficialmente que não vão considerar dar ao Gustavo o que ele merece? Que vão continuar o tratando como um empregado qualquer? Estamos dizendo que não vamos ser chantageados ou ameaçados em nossa própria casa. Respondi firmemente. Se Gustavo quer conversar sobre seu futuro na empresa, pode marcar uma reunião formal no escritório durante o horário comercial, com advogados presentes de ambos os lados se ele quiser, mas não desta forma. Não com emboscadas e desrespeito. Então é isso? Gustavo finalmente se pronunciou, sua voz carregada de mágoa e raiva. Vocês vão me obrigar a procurar meus direitos por vias legais? A ameaça velada estava ali, clara como cristal. Ele estava sugerindo que entraria na justiça contra mim, contra a própria família. Se é isso que você acha necessário, respondi, meu coração se partindo ao pronunciar as palavras. Então faça o que achar melhor, mas não venha depois reclamar das consequências. O que aconteceu em seguida foi tão rápido, tão inesperado, que levou alguns segundos para meu cérebro processar completamente. Patrícia, perdendo qualquer resquício de compostura, gritou: "Vocês vão se arrepender de tratar a gente assim. Vão ver o que é perder tudo." Mariana, nunca uma pessoa de confrontos, mas sempre protetora quando necessário, respondeu com firmeza: "A única coisa que vamos lamentar é ter demorado tanto para ver seu verdadeiro caráter." Foi então que Patrícia avançou. Não sei exatamente o que ela pretendia fazer, se apenas queria intimidar Mariana, ou se realmente tinha intenções agressivas. Mas ela deu 2 passos rápidos na direção da minha esposa com os punhos cerrados e uma expressão de fúria descontrolada no rosto. Meu instinto protetor foi instantâneo. Coloquei-me entre elas, erguendo as mãos em gesto de barreira. "Pare agora!" ordenei, minha voz trovejando pela sala. "Não se atreva a encostar um dedo nela." Patrícia parou, mas seu rosto estava contorcido de raiva. "Saia da frente!" ela gritou. "Sua mulher precisa aprender a não se meter onde não é chamada. Você está na casa dela." Rebati, mantendo minha posição entre as duas. "Você é quem não foi chamada para desrespeitar minha família." Foi quando senti algo que jamais, em 1 milhão de anos, poderia ter imaginado sentir. Mãos fortes me agarraram por trás, segurando meus braços. Mãos que eu reconheci instantaneamente, porque as havia segurado quando eram pequenas e delicadas, quando pertenciam a um menino que eu consolava de pesadelos. "Gustavo, o que você está fazendo?" Gritei, chocado, tentando me libertar do seu aperto. "Me solta, pai!" Ele grunhiu no meu ouvido, sua voz distorcida por uma emoção que não conseguia identificar. "Você não vai encostar nela." "Eu estava protegendo sua mãe!" Gritei de volta, a indignação e a descrença tornando minha voz estridente. Sua esposa avançou para cima da Mariana, mas Gustavo não me soltou. Suas mãos permaneceram firmes nos meus braços, me imobilizando, enquanto Patrícia, vendo-me contido, aproveitou o momento. Ela empurrou Mariana, não com força total, mas o suficiente para fazer minha esposa, já debilitada pela artrite e desequilibrada pelo susto, cambalear para trás e cair sentada pesadamente no sofá. "Mariana!" Gritei, lutando contra o aperto de Gustavo com toda a minha força. Mas meu filho, 30 anos mais jovem e trabalhando fisicamente nas lojas todos os dias, era muito mais forte que eu.
Me solta! Me solta agora! O som que saiu da minha garganta naquele momento não era humano. Era algo primitivo, visceral. O rugido de um animal ferido ao ver sua companheira sendo atacada. Usei toda a força que tinha nos meus 63 anos, forçando meu corpo para a frente numa tentativa desesperada de me libertar. Senti algo estalar no meu ombro direito. Uma dor aguda que irradiou pelo meu braço, mas não me importei. Nada importava exceto chegar até Mariana. Seu maldito! Sibilei para Gustavo, minha voz carregada de uma fúria que nunca soube que era capaz de sentir. Você está segurando seu próprio pai, enquanto sua esposa agride sua mãe. Que tipo de homem você se tornou? Por um breve instante, senti o aperto de Gustavo afrouxar. Talvez minhas palavras tivessem finalmente penetrado a névoa de raiva e manipulação que o dominava. Talvez, por uma fração de segundo, ele tenha se dado conta da monstruosidade do que estava fazendo. Mas Patrícia foi mais rápida. Não escuta ele, Gustavo! Ela gritou, sua voz histérica. Ele sempre faz isso, sempre manipula você com culpa. Ele é um velho manipulador que nunca vai dar valor ao que você faz. As mãos de Gustavo voltaram a apertar meus braços com força renovada. E naquele momento, enquanto olhava para Mariana encolhida no sofá, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto e suas mãos artríticas, segurando o peito como se tentasse proteger o coração que estava se partindo, algo dentro de mim morreu. Não foi uma morte dramática, com explosões ou gritos. Foi uma morte silenciosa, como uma vela se apagando. A imagem que eu tinha do meu filho, as esperanças que depositei nele, a confiança construída ao longo de 3 décadas simplesmente deixaram de existir. Gustavo, falei agora com uma calma assustadora, parando de lutar contra seu aperto. Me solte agora, ou eu juro por tudo que é sagrado que você vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. Algo no meu tom deve tê-lo alcançado, porque Gustavo finalmente me libertou. Cambaleei para a frente, meu ombro latejando de dor, e me ajoelhei ao lado de Mariana. Ela estava soluçando baixinho, seu corpo inteiro tremendo. Quando toquei seu rosto com cuidado, ela estremeceu, e aquilo me partiu ainda mais. Está machucada? Perguntei suavemente, examinando-a com olhos de quem temia encontrar ferimentos graves. Ela te machucou, meu amor? Meu pulso, Mariana sussurrou, segurando a mão esquerda contra o peito. Quando eu caí, torci o pulso. Virei-me lentamente para Gustavo e Patrícia. Eles permaneciam ali, ela com uma expressão de desafio triunfante, ele com o rosto pálido, finalmente parecendo compreender a magnitude do que havia acontecido. Levantei-me devagar, cada movimento deliberado, controlado. Não havia mais raiva em mim. Havia algo muito pior. Havia uma frieza calculada, uma determinação de ferro. Saiam, falei baixo, minha voz não mais que um sussurro gelado. Saiam da minha casa agora. Pai, Gustavo começou, mas erguei uma mão silenciando-o. Não quero ouvir, não agora, talvez nunca mais. Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica. Vocês vieram à minha casa com uma emboscada planejada. Ameaçaram, insultaram, desrespeitaram. E quando tentei proteger minha esposa da agressão física, você, meu próprio filho, me segurou para permitir que isso acontecesse. Não há palavras para descrever o que sinto agora. Foi sem querer. Gustavo tentou se explicar, sua voz quebrando. Eu não pensei que ela fosse realmente, mas ela foi. Cortei. E você permitiu. Você escolheu. Naquele momento crucial, quando teve que decidir entre proteger sua mãe ou sua esposa, você escolheu permitir que uma agredisse a outra. Essa escolha diz tudo o que eu preciso saber sobre o homem que você se tornou. Patrícia, recuperando sua bravata, deu um passo à frente. Não foi agressão. Dona Mariana caiu sozinha, ela que é frágil demais. A crueldade casual dessa declaração, a tentativa de culpar a vítima, foi a confirmação final de tudo que eu precisava saber sobre aquela mulher. Olhei diretamente para ela, e o que quer que ela tenha visto no meu rosto a fez recuar instintivamente. Você, comecei, minha voz tão fria que podia congelar. Nunca mais pise nesta casa.
Nunca mais fale com minha esposa. Nunca mais ouse pronunciar o nome da minha família. Porque eu juro, por tudo que construí nesta vida, que vou dedicar cada grama de recursos, influência e determinação que possuo para garantir que você pague por cada lágrima que fez Mariana derramar hoje. Você está me ameaçando? Ela tentou soar desafiadora, mas sua voz tremeu. Não estou ameaçando, respondi com uma calma absoluta. Estou fazendo uma promessa, e eu sempre cumpro minhas promessas. Gustavo finalmente pareceu acordar do transe em que estava. Pai, por favor, vamos conversar com calma. Podemos resolver isso. Não há nada para resolver agora. Respondi sem sequer olhar para ele. Meus olhos permaneciam fixos em Patrícia, registrando cada detalhe de seu rosto, gravando aquela imagem na memória. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vão aprender a viver com as consequências. Consequências? Patrícia riu, mas era um riso nervoso. O que você vai fazer? Nos deserdar? Nos expulsar da empresa? Vá em frente. A gente tem direitos. A justiça vai nos dar o que merecemos. A justiça, repeti, permitindo um sorriso frio. Sim, vamos falar sobre justiça. Vocês mencionaram documentos, advogados, planejamento. Acham que são os únicos capazes de jogar esse jogo? Caminhei até meu escritório, que ficava ao lado da sala, e abri a gaveta da minha escrivaninha. Dentro havia uma pasta que eu mantinha atualizada regularmente, contendo cópias de todos os documentos importantes da empresa. Voltei com ela para a sala, colocando-a sobre a mesa de centro com um baque pesado. Estas são as escrituras das lojas, expliquei calmamente. Todas as 3 unidades estão registradas em meu nome, sozinho. Gustavo, você nunca foi oficialmente sócio. Você é, e sempre foi, um funcionário com salário e benefícios acima da média do mercado. Vi o rosto de Gustavo empalidecer ainda mais. Pai, você sempre disse que eventualmente concordei. Quando você demonstrasse maturidade, responsabilidade e principalmente respeito. Hoje você provou que não possui nenhuma dessas qualidades. Isso é ridículo, Patrícia explodiu. Você não pode simplesmente decidir unilateralmente. Posso e vou, interrompi. Amanhã de manhã, a primeira coisa que faço é ligar para meu advogado. Vou alterar meu testamento, removendo Gustavo como principal beneficiário. Vou reestruturar a empresa de forma que ele não tenha acesso a informações confidenciais. E vou iniciar os procedimentos para sua demissão por justa causa. Justa causa? Gustavo quase gritou. Por quê? Eu nunca fiz nada errado na empresa. Você agrediu fisicamente o proprietário da empresa. Respondi friamente. Me segurou à força, causando lesão no meu ombro. Há testemunha. Há consequências físicas visíveis. Qualquer advogado trabalhista que se preze concordaria que isso constitui justa causa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pela primeira vez desde que chegaram, Gustavo e Patrícia pareciam compreender que haviam subestimado gravemente a situação. Não era apenas uma briga familiar que seria esquecida após alguns dias de tensão. Era uma ruptura completa, com consequências legais e financeiras devastadoras. Pai, por favor, Gustavo finalmente falou, sua voz quebrando, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não faça isso. Eu sei que errei, mas podemos conversar, podemos... Não. Mariana falou pela primeira vez desde o ataque, sua voz fraca, mas firme. Ela havia se levantado do sofá, apoiando-se em mim. Não, Gustavo. Seu pai está certo. Você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Você permitiu que eu fosse machucada. Sua própria mãe. Mãe, eu sinto muito. Eu juro que não era isso que eu queria. Ele se aproximou, as mãos estendidas em súplica, mas Mariana recuou, escondendo-se atrás de mim. O gesto pequeno, mas significativo de minha esposa buscando proteção de mim contra nosso próprio filho foi como uma facada no coração. Vi o impacto disso refletido no rosto de Gustavo também. Ele finalmente estava compreendendo a profundidade da destruição que havia causado. Vocês precisam sair agora. Repeti, minha voz cansada. A adrenalina estava começando a passar,
deixando em seu lugar uma exaustão profunda. Peguem suas coisas e vão embora. Onde vamos ficar? Patrícia teve a audácia de perguntar. Nosso apartamento é pequeno demais. A gente estava contando com... Não é meu problema. Cortei sem piedade. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de invadirem minha casa e agredirem minha esposa. Agora saiam antes que eu ligue para a polícia e registre um boletim de ocorrência por agressão. A menção à polícia finalmente os moveu. Gustavo pegou a pasta com os documentos que haviam trazido, suas mãos tremendo visivelmente. Patrícia o seguiu, mas não antes de me lançar um último olhar carregado de ódio puro. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Nós temos direitos. Vamos lutar por eles. Lutem, respondi simplesmente. Veremos quem sai vitorioso no final. Observei pela janela enquanto eles entravam no carro e partiam, o barulho do motor se afastando lentamente. Apenas quando o som desapareceu completamente, permitir que minha postura rígida relaxasse. Meu ombro protestou com uma dor lancinante, e eu gemi involuntariamente. Alfredo, você está machucado, Mariana disse, preocupação imediata substituindo qualquer outra emoção em seu rosto. Precisamos ir ao hospital. Você primeiro, respondi, examinando seu pulso com cuidado. Estava inchado, começando a ficar roxo. Isso precisa ser examinado. Pode estar quebrado. Os dois vamos, ela decidiu com firmeza. Mas primeiro, me deixe pegar gelo para o seu ombro. Sentamo-nos no sofá, agora em silêncio, cada um processando o que havia acabado de acontecer. Mariana voltou com 2 bolsas de gelo, uma para meu ombro, outra para seu pulso. Permanecemos ali, lado a lado, unidos na dor física e emocional. Como chegamos a este ponto? Ela perguntou depois de um longo silêncio, sua voz carregada de tristeza. Onde foi que erramos com ele? Não sei, admiti, minha própria voz falhando. Repassei 1000 vezes na minha cabeça. Dei tudo a ele. Educação, oportunidades, valores, ou pelo menos tentei. Aquela mulher o envenenou, Mariana disse com convicção. Desde que ela entrou na vida dele, ele mudou. Foi gradual, mas aconteceu. Sim, mas ele permitiu, respondi amargamente. No final foram as mãos dele que me seguraram. Foi a escolha dele ficar do lado dela enquanto você era agredida. Patrícia pode ter plantado as sementes, mas ele escolheu deixá-las crescer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, silenciosas, mas abundantes. Puxei-a para perto de mim, ignorando a dor no meu ombro, e a deixei chorar. Suas lágrimas molharam minha camisa enquanto seu corpo tremia com soluços contidos. Eu criei aquele menino. Ela sussurrou entre lágrimas. Carreguei ele por 9 meses. Passei noites acordada quando estava doente. Ensinei ele a ler, a escrever, e hoje ele ficou parado enquanto eu era empurrada. Não havia palavras que pudessem consolar aquela dor. Não havia filosofia, religião ou sabedoria que pudesse amenizar a traição de um filho. Apenas segurei minha esposa e deixei que ela expressasse toda a angústia que sentia. Eventualmente, suas lágrimas diminuíram. Ela se afastou ligeiramente, limpando o rosto com as costas da mão. Precisamos ir ao hospital, disse praticamente. Seu ombro pode estar deslocado e meu pulso está piorando. No pronto-socorro do Hospital Albert Einstein, o mais próximo da nossa casa, passamos as próximas 4 horas sendo examinados. Meu ombro estava, de fato, parcialmente deslocado. O médico, um jovem que não deveria ter mais de 30 anos, fez perguntas sobre como havia acontecido. Hesitei, mas Mariana respondeu com honestidade brutal. Nosso filho me segurou à força, expliquei, vendo a expressão do médico mudar de profissional neutra para chocada. Durante uma discussão familiar, o médico trocou olhares com a enfermeira presente. Senhor Pires, ele disse cuidadosamente, em casos de violência doméstica, somos obrigados a... Não foi violência doméstica no sentido tradicional, interrompi, embora tecnicamente fosse exatamente isso. Foi um conflito familiar que saiu de controle. Mas sim, estou ciente das implicações legais. O pulso de Mariana não estava quebrado, graças a Deus, mas estava severamente torcido.
Ela recebeu uma tala e anti-inflamatórios. Meu ombro foi recolocado no lugar, um procedimento doloroso que me fez ranger os dentes, e também recebi medicação para a dor. Quando finalmente voltamos para casa, já passava da meia-noite. A casa, que havia sido palco de tanto drama horas antes, agora estava silenciosa e vazia. O prato de picanha que Mariana havia preparado com tanto carinho permanecia intocado na cozinha. Um lembrete cruel de como o dia havia começado com esperanças simples de um almoço em família. "Vou jogar isso fora", Mariana disse, olhando para a comida com expressão desolada. "Deixe para amanhã", sugeri suavemente. "Você precisa descansar. Nós dois precisamos." Subimos as escadas devagar, cada degrau parecendo exigir um esforço monumental. No quarto, ajudei Mariana a se trocar, sua mão engessada tornando movimentos simples complicados. Ela fez o mesmo por mim, meu ombro dolorido limitando minha amplitude de movimento. Deitados na cama, na escuridão do quarto, permanecemos em silêncio por um longo tempo. Eu podia ouvir a respiração de Mariana, irregular, indicando que ela não estava dormindo apesar da exaustão evidente. "Alfredo", ela finalmente falou, sua voz pequena na escuridão. "O que vamos fazer agora?" "Exatamente o que disse a eles", respondi, minha voz firme apesar do cansaço. "Vou ligar para Henrique amanhã de manhã. Ele vai iniciar os procedimentos para alterar o testamento e reestruturar a empresa. Henrique vai perguntar por quê", ela observou. Henrique Costa era meu advogado há mais de 20 anos, também um amigo. Ele conhecia Gustavo desde criança. "E eu vou contar a verdade", respondi. "Cada detalhe. As fotos dos nossos ferimentos vão documentar tudo." Mariana ficou quieta por um momento. "Você realmente vai demiti-lo?" A pergunta carregava peso. Não era apenas sobre emprego. Era sobre cortar laços, sobre tomar uma decisão que não tinha volta. "Sim", respondi após uma pausa. "Preciso. Não é apenas vingança, Mariana. É proteção. Se ele continuar com acesso às informações da empresa, com Patrícia sussurrando em seu ouvido, eles podem causar danos irreparáveis. Podem sabotar negociações, roubar clientes, acessar contas. Não posso arriscar o negócio que levei 30 anos para construir. E Clarice e Roberto, vamos contar a eles?" Pensei em nossos outros 2 filhos. Clarice, sempre sensível e mediadora. Roberto, pragmático e direto. Ambos precisariam saber, especialmente se mudanças testamentárias estavam sendo feitas. "Sim", decidi. "Vou ligar para eles amanhã também. Eles merecem saber o que aconteceu. E merecem estar envolvidos nas decisões sobre o futuro da empresa e da família. Eles vão ficar destruídos", Mariana sussurrou. "Sempre foram tão unidos os 3. Gustavo destruiu essa união quando fez suas escolhas hoje", respondi, sentindo a amargura tingir minhas palavras. "Não fui eu. Não foi você. Foi ele." Silêncio novamente. Depois, Mariana falou com uma voz carregada de emoção que ela vinha segurando. "Eu ainda amo ele, Alfredo. Sei que não deveria, depois do que fez, mas não consigo simplesmente desligar o que sinto. Ele é meu filho." Virei-me de lado, ignorando a dor no ombro, e abracei minha esposa. "Eu sei, meu amor, eu também. E isso torna tudo ainda mais difícil. Se fosse ódio puro, seria mais fácil. Mas é amor misturado com traição, e isso dói de uma forma que não tem nome." Ela soluçou contra meu peito e ficamos assim, 2 pais de coração partido, até que a exaustão finalmente nos venceu e caímos em um sono inquieto e cheio de pesadelos. O amanhecer me encontrou já acordado, deitado na cama e encarando o teto. Meu ombro latejava com uma dor constante, e cada movimento era um lembrete físico dos eventos do dia anterior. Ao meu lado, Mariana ainda dormia, seu rosto marcado pela tensão mesmo no sono, sua mão enfaixada repousando sobre o peito. Levantei-me com cuidado para não acordá-la e desci até meu escritório. Eram 6 da manhã de uma segunda-feira. Henrique, meu advogado, costumava começar o dia cedo. Liguei para o celular dele. "Alfredo?" Ele atendeu após 3 toques, surpreso. "Tudo bem? Você está ligando muito cedo."
Henrique, preciso que você venha aqui hoje, o mais cedo possível. É urgente. Algo no meu tom deve ter o alertado. O que aconteceu? Contei tudo. Cada detalhe sórdido da tarde anterior. A emboscada planejada, os documentos secretos, as ameaças, a agressão. Gustavo me segurando enquanto Patrícia atacava Mariana. Henrique ouviu em silêncio, interrompendo apenas ocasionalmente para fazer perguntas específicas. Meu Deus, Alfredo, ele disse quando terminei. Eu nunca imaginaria isso do Gustavo. Ele sempre pareceu um bom rapaz. Eu também nunca imaginei, respondi amargamente. Mas aconteceu, e agora preciso tomar medidas para proteger Mariana, a empresa e a mim mesmo. Entendo. Vou aí às 9 horas. Traga todos os documentos relacionados à empresa e tire fotos dos ferimentos de vocês. Vamos precisar de tudo documentado. Após desligar, liguei para Clarice. Ela estava se preparando para ir trabalhar quando atendeu. Sua voz alegre cortando meu coração. Como contar a uma filha que seu irmão havia se transformado em alguém que ela não reconheceria? Pai, que surpresa. Tudo bem? Você normalmente não liga tão cedo. Clarice, querida, preciso contar uma coisa. É sobre o Gustavo. O tom da minha voz deve ter a alertado imediatamente. O que aconteceu? Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas aconteceu algo grave ontem. Ele e a Patrícia vieram aqui e... Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. Houve uma briga séria. Sua mãe foi agredida. O quê? A voz de Clarice subiu uma oitava. Espera, o Gustavo agrediu a mãe? A Patrícia empurrou ela. E o Gustavo, ele me segurou para impedir que eu protegesse sua mãe. Silêncio do outro lado. Depois, um soluço abafado. Não, pai. Isso não pode ser verdade. O Gustavo nunca faria isso. Mas fez, minha filha. E há consequências. Vou remover ele do testamento e demiti-lo da empresa. Pai, não, espera. Vocês precisam conversar, resolver isso em família. Não pode simplesmente... Clarice. Interrompi gentilmente, mas firmemente. Sua mãe está com o pulso enfaixado. Meu ombro foi deslocado. Temos documentação médica. Não é apenas uma briga que pode ser resolvida com um pedido de desculpas. Ouvi-a respirar fundo, tentando se controlar. Eu vou para aí. Hoje mesmo. Vou pegar o primeiro ônibus de Campinas. Não precisa largar tudo e... Preciso sim, vocês são meus pais. Se estão machucados, eu vou estar aí. E vou conversar com o Gustavo também. Isso é loucura, pai. Tem que ter algum mal-entendido. Não havia mal-entendido, mas não discuti. Se Clarice precisava vir, ver com seus próprios olhos, conversar com todos os envolvidos, era direito dela. Tudo bem, querida. Avise quando estiver chegando. Sua mãe vai ficar feliz em vê-la. Liguei em seguida para Roberto. Ao contrário de Clarice, ele ouviu toda a história em silêncio, interrompendo apenas para perguntas factuais específicas. Quando terminei, sua resposta foi direta e pragmática. Você está fazendo a coisa certa, pai. Gustavo cruzou linhas que não podem ser perdoadas facilmente. Precisa de ajuda com os aspectos legais? Conheço alguns advogados excelentes aqui no Rio, especializados em direito empresarial familiar. A diferença de reações entre meus filhos era notável. Clarice, sempre emocional e otimista, buscava reconciliação. Roberto, sempre analítico, já estava pensando em estratégias de proteção. Henrique está vindo aqui hoje para começar os procedimentos. Expliquei. Mas agradeço a oferta. Se precisar de apoio adicional, vou te ligar. Vou aí no fim de semana, Roberto decidiu. Preciso ver vocês, verificar se estão bem. E quero deixar claro para o Gustavo que o que ele fez não vai ser tolerado por nenhum de nós. Após desligar, subi novamente para o quarto. Mariana estava acordada, sentada na cama com expressão distante. Ouvi você ao telefone. Ela disse suavemente. Contou para eles? Sim. Clarice está vindo hoje. Roberto no fim de semana. Ela assentiu lentamente. Eles devem estar chocados. Estão. Clarice chorou. Roberto ficou furioso, mas do jeito contido dele.
Ambos nos apoiam. Pelo menos 2 dos nossos 3 filhos ainda são pessoas decentes. Mariana disse com amargura incomum nela. Era um sinal de como estava machucada. O quanto a traição de Gustavo havia abalado até mesmo sua natureza naturalmente otimista. Ajudei-a a descer e tomamos café em silêncio. A picanha da véspera ainda estava na geladeira. Testemunha silenciosa do almoço que nunca aconteceu. Mariana olhou para ela e, num gesto repentino, jogou tudo no lixo. Nunca mais vou cozinhar picanha. Ela declarou sua voz firme. Era o prato favorito dele e ele destruiu até isso. Henrique chegou pontualmente às 9 horas, carregando uma maleta de couro e uma expressão séria. Conhecia-o há tempo suficiente para saber quando estava no modo profissional total. Ele cumprimentou Mariana com um abraço cuidadoso, evitando seu pulso ferido, e me deu um aperto de mão cauteloso, consciente do meu ombro. Vamos para o escritório, sugeri conduzindo-o. Mariana nos acompanhou, sentando-se no sofá enquanto Henrique abria sua maleta e retirava um gravador. Com a permissão de vocês, vou gravar isso. Precisamos de registro detalhado para os procedimentos legais. Passamos as próximas 2 horas recontando tudo novamente, agora com Henrique fazendo perguntas específicas, pedindo esclarecimentos, solicitando mostrar os ferimentos para fotos documentadas. Foi um processo exaustivo e retraumatizante, fazendo Mariana reviver cada momento daquela tarde horrível. Vocês têm um caso sólido, Henrique concluiu finalmente. Agressão física com testemunhas e documentação médica. Posso iniciar os procedimentos para uma ordem de restrição se vocês quiserem. Também posso processar ambos por agressão. Não quero processar meu filho, Mariana disse imediatamente, sua voz firme apesar das lágrimas em seus olhos. Só quero que ele fique longe de mim, até que eu possa processar tudo isso. E a Patrícia? Henrique perguntou. Mariana e eu trocamos olhares. A Patrícia sim, eu disse. Quero uma ordem de restrição contra ela. E quero explorar todas as opções legais disponíveis. Henrique assentiu, fazendo anotações. Vamos também precisar lidar com a questão empresarial. Vocês mencionaram que ele tem acesso a informações confidenciais. Até ontem ele era gerente das 3 lojas. Expliquei. Tinha acesso a contas, fornecedores, registros de clientes, estratégias de negócio. Preciso cortar esse acesso imediatamente. Demissão por justa causa baseada em agressão física ao proprietário. Henrique refletiu. É defensável legalmente, especialmente com a documentação que temos. Mas ele pode contestar. Provavelmente vai contestar, especialmente com a esposa influenciando. Deixe que conteste. Respondi com determinação fria. Estou preparado para uma batalha legal prolongada se necessário. O que não estou preparado é para permitir que ele continue tendo acesso ao negócio que construí, enquanto planeja me sabotar. Há também a questão do testamento, Henrique continuou. Mudanças testamentárias podem ser contestadas, especialmente por filhos que se sentem injustiçados. Tenho outros 2 filhos que vão testemunhar sobre o caráter dele e sobre o que aconteceu. Apontei. Clarice está vindo hoje, Roberto no fim de semana. Ambos estão cientes e apoiam as mudanças. Henrique passou mais 1 hora detalhando os procedimentos, os documentos necessários, os prazos esperados. Quando finalmente se levantou para ir embora, sua expressão era uma mistura de profissionalismo e pena genuína. Alfredo, Mariana, ele disse na porta, sua voz perdendo um pouco da formalidade profissional. Sinto muito que vocês estejam passando por isso. Conheço vocês há 20 anos. Sei que família sempre foi a coisa mais importante para vocês. Vou fazer tudo ao meu alcance para proteger seus interesses, mas sei que nenhuma vitória legal vai curar a dor que estão sentindo. Suas palavras, gentis e verdadeiras, quebraram parcialmente a barreira de controle que eu vinha mantendo. Depois que Henrique saiu, sentei-me pesadamente na poltrona do escritório, sentindo o peso de tudo desabar sobre mim. Mariana permaneceu no sofá, sua mão boa acariciando distraidamente a mão enfaixada, perdida em pensamentos que eu podia apenas imaginar.
Você acha que fizemos algo errado? Ela perguntou de repente, sua voz carregada de dúvida. Na criação dele, quero dizer. Será que fomos muito duros? Ou muito permissivos? Era uma pergunta que eu também vinha me fazendo desde a noite anterior. Não sei, meu amor. Criei os três da mesma forma, com os mesmos valores, a mesma atenção. Clarice e Roberto se tornaram pessoas íntegras. Por que Gustavo seguiu um caminho diferente? Talvez tenha sido por ele ser o mais novo. Mariana refletiu. Sempre foi o bebê da família. Talvez tenhamos sido mais protetores com ele. E isso o tornou mais fraco quando enfrentou alguém manipulador como a Patrícia. Ou talvez, eu disse amargamente. Ele sempre teve essa tendência ao egoísmo, essa falta de caráter, e nós simplesmente não quisemos ver. Pais tendem a ver apenas o melhor em seus filhos. Mariana começou a chorar novamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu só queria minha família inteira. Almoços de domingo, netos brincando no jardim, todo mundo unido. Era pedir demais. Ajoelhei-me ao lado dela, ignorando a dor no meu ombro, e segurei sua mão boa. Não era pedir demais. Era o que qualquer pai e mãe decentes queriam. Mas Gustavo fez suas escolhas. E agora todos nós temos que viver com as consequências dessas escolhas. O interfone tocou por volta das 2 da tarde. Era Clarice. Apertei o botão para abrir o portão, observando pela janela enquanto o táxi subia a rampa. Minha filha desceu apressadamente, uma pequena mochila nas costas, o rosto marcado pela preocupação. Mariana e eu a recebemos na porta. Clarice nos abraçou com força, cuidadosa com nossos ferimentos, mas desesperada para nos tocar, como se precisasse confirmar fisicamente que estávamos bem. Aos 36 anos, ela mantinha aquela natureza calorosa e maternal que sempre a caracterizou. Deixa eu ver, ela pediu, examinando o pulso enfaixado de Mariana, e depois meu ombro imobilizado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tocava gentilmente os machucados, como se ainda não pudesse acreditar completamente que eram reais. Meu Deus! Como ele pôde? Como o Gustavo pôde fazer isso com vocês? Ele não foi sozinho, Mariana disse baixinho. A Patrícia foi quem me empurrou. Mas ele segurou seu pai. Impediu que me protegesse. Clarice balançou a cabeça incrédula. Não faz sentido. O Gustavo que eu conheço jamais faria isso. Ele sempre foi protetor, especialmente com a mãe. Era antes da Patrícia, eu disse, conduzindo-as para a sala. Sentamos nos mesmos lugares onde, apenas um dia antes, tudo havia desmoronado. Depois que ela entrou na vida dele, ele mudou gradualmente. Ficou mais ambicioso, mais impaciente, mais disposto a desrespeitar limites. Vocês falaram com ele hoje? Clarice perguntou. Ele tentou entrar em contato? Olhei para meu celular que estava sobre a mesa de centro. Havia várias chamadas perdidas de Gustavo e inúmeras mensagens que eu não havia lido. Ele tentou, eu não atendi. Pai, vocês precisam pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Talvez ele esteja arrependido. Talvez... Clarice. Interrompi gentilmente, mas firmemente. Não há desculpa para o que ele fez. Não há explicação que justifique. Ele pode estar arrependido agora que vê as consequências. Mas isso não muda o fato de que, naquele momento crucial, ele escolheu o lado errado. Clarice ficou quieta por um momento, processando. Então perguntou. Vocês vão mesmo remover ele do testamento? Demiti-lo? Sim, confirmei sem hesitação. Henrique já está preparando os documentos. E se ele mudar? E se ele se divorciar da Patrícia, pedir perdão de verdade? Provar que pode ser confiável novamente? Era uma pergunta justa, mas complexa. Olhei para Mariana, buscando confirmação na leitura dela sobre a situação. Ela encarou Clarice com olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Filha, eu quero acreditar que isso é possível. Mariana disse lentamente. Quero acreditar que meu filho ainda existe em algum lugar dentro daquele homem que me empurrou ontem. Mas até que ele demonstre mudança real, não apenas palavras, não posso arriscar ser machucada de novo, fisicamente ou emocionalmente. E quanto ao negócio? Clarice insistiu, olhando para mim. As lojas sempre foram para serem passadas para os filhos,
Era o plano. O plano era passar para filhos que demonstrassem caráter e integridade. Corrigi. Gustavo perdeu o direito a esse legado quando me segurou enquanto sua mãe era agredida. Mas você e Roberto não perderam. O negócio continuará na família. Apenas não com ele. Vi a luta interna de Clarice refletida em seu rosto. Como professora, ela passava os dias resolvendo conflitos entre alunos, mediando situações difíceis. Sua natureza era buscar reconciliação, encontrar o meio-termo. Mas mesmo ela estava tendo dificuldade em encontrar justificativa para as ações de Gustavo. Posso falar com ele? Ela finalmente perguntou. Não estou prometendo defender ele ou tentar fazer vocês mudarem de ideia. Só quero entender o lado dele da história. Quero ver se ainda resta algo do meu irmão dentro dele. Não era um pedido irracional. Você pode fazer o que quiser, respondi. Mas seja cuidadosa, Clarice. A Patrícia é manipuladora, e Gustavo está sob a influência dela. Não se deixe ser usada como ferramenta para nos alcançar. Eu sei me cuidar, pai. Ela respondeu com um pequeno sorriso triste. Não sou mais aquela garotinha que vocês precisavam proteger de tudo. Clarice pegou seu celular e se levantou, afastando-se para fazer a ligação em particular. Mariana e eu ficamos na sala, ouvindo o murmúrio de sua voz vindo do jardim onde ela havia saído. A conversa durou quase 20 minutos. Quando Clarice voltou, seu rosto estava pálido. Ele quer vir aqui. Está desesperado para falar com vocês. Diz que tem coisas para explicar, que tudo saiu do controle, que nunca foi a intenção de ninguém se machucar. A intenção não importa quando o resultado é violência, eu disse duramente. E não, ele não é bem-vindo aqui. Não até que as coisas legais estejam resolvidas, não até que haja garantias de que ele não vai causar mais problemas. Ele está chorando. Clarice disse suavemente. Diz que não consegue dormir, que não consegue comer, que está destruído pelo que fez. Bom, Mariana disse, sua voz surpreendentemente fria. Quero que ele sofra um pouco do que nos fez sofrer. Quero que ele entenda, visceralmente, o peso das suas escolhas. Clarice olhou para a mãe, surpresa com a dureza. Mariana sempre foi a conciliadora, a que perdoava facilmente, a que via o melhor nas pessoas. Ver essa transformação nela, esse endurecimento causado pela traição, pareceu chocar Clarice mais do que qualquer outra coisa. A Patrícia estava com ele quando eu liguei. Clarice continuou. Ouvi ela falando no fundo. Ela estava dizendo para ele não se rebaixar, que vocês é que deviam estar pedindo desculpas a eles. A revelação confirmou tudo o que eu suspeitava. Patrícia não apenas não estava arrependida, como continuava envenenando Gustavo, impedindo qualquer possibilidade real de redenção. Você vê agora? Perguntei a Clarice. Ela não vai deixá-lo se arrepender verdadeiramente. Não vai permitir que ele assuma a responsabilidade. Enquanto ele estiver com ela, não há esperança. Eu disse isso a ele, Clarice revelou. Disse que enquanto a Patrícia estivesse no ouvido dele, vocês nunca acreditariam em mudança real. Sabe o que ele respondeu? O quê? Mariana perguntou, inclinando-se para a frente. Que não pode simplesmente deixar a esposa. Que ela é sua companheira, sua parceira. Que vocês estão sendo injustos em exigir que ele escolha entre a esposa e os pais. Clarice balançou a cabeça com descrença. Eu disse a ele que ele já fez essa escolha ontem. E escolheu ela. O restante do dia passou em uma névoa de conversas difíceis e silêncios pesados. Clarice ficou conosco, ajudando com tarefas domésticas que Mariana não conseguia fazer com uma mão só, oferecendo companhia silenciosa quando palavras não eram suficientes. Por volta das 7 da noite, Roberto ligou. Pai, mudei meus planos. Estou pegando um voo esta noite. Chego aí às 10. Clarice me contou como a mãe está. Não vou esperar até o fim de semana. A chegada de Roberto trouxe uma energia diferente para a casa. Alto, forte, com o mesmo porte físico que eu tinha na sua idade, ele entrou com a determinação de alguém pronto para enfrentar qualquer batalha. Abraçou Mariana com cuidado, mas com intensidade. Depois se virou para mim. Me mostra seus ferimentos. Ele pediu, sem rodeios. Mostrei meu ombro.
Ele examinou com olhos clínicos, apesar de não ser médico. Ele fez isso. O Gustavo realmente fez isso. Sim, confirmei simplesmente. Roberto cerrou os punhos, sua mandíbula trabalhando com raiva contida. Onde ele está morando agora? Roberto não. Mariana alertou, reconhecendo o tom. Não vai resolver nada com violência. Já tivemos violência suficiente. Não vou bater nele, Roberto garantiu, mas seu tom não era completamente convincente. Só quero ter uma conversa cara a cara, homem para homem. Deixar muito claro o que penso sobre o que ele fez. Ele está no apartamento dele com a Patrícia, Clarice informou. Mas não acho boa ideia ir lá agora. Você está com raiva. Ele está na defensiva. Ela está lá para inflamar tudo. Roberto respirou fundo, claramente lutando para controlar suas emoções. Tudo bem, mas ele vai ter que me enfrentar eventualmente. E quando isso acontecer, vai ouvir verdades que não vai gostar. Naquela noite, pela primeira vez desde que os três se tornaram adultos e seguiram seus próprios caminhos, Clarice e Roberto dormiram na casa dos pais. Clarice no seu antigo quarto, Roberto no dele. Era quase como voltar no tempo, exceto que um dos quartos, o de Gustavo, permanecia vazio e fechado. Uma ausência dolorosa que todos sentiam, mas ninguém mencionava. Eu estava no escritório, revisando documentos que Henrique havia deixado, quando Roberto bateu na porta por volta da meia-noite. Posso entrar? Claro, filho. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa, a mesma cadeira onde Gustavo costumava sentar quando trabalhávamos juntos em estratégias para as lojas. A ironia não passou despercebida. Quero assumir o lugar dele, Roberto disse sem preâmbulo. Na empresa. Sei que não entendo de material de construção como ele entendia, mas posso aprender. E você pode confiar em mim. A oferta me pegou de surpresa. Roberto, você tem sua própria carreira. Engenharia civil no Rio. Você construiu uma vida lá. E posso construir uma vida aqui também. Ele rebateu. Olha, pai, sei que não planejei isso. Sei que é uma mudança enorme. Mas minha família precisa de mim. A empresa precisa de alguém. E não vou ficar no Rio sabendo que vocês estão aqui lidando com toda essa bagunça sozinhos. Senti emoção apertar minha garganta. Filho, eu aprecio a oferta. Mais do que você imagina. Mas não quero que você desista da sua vida por causa dos erros do seu irmão. Não é desistir. Ele insistiu. É escolher. Família sempre foi prioridade para mim. Você me ensinou isso. E agora estou aplicando essa lição. Precisa pensar bem, avisei. Não é decisão para tomar no calor do momento, motivado por raiva do Gustavo. Não é raiva, Roberto corrigiu. É decepção, sim. É indignação com o que ele fez. Mas, principalmente, é reconhecimento de que você trabalhou 30 anos para construir esse negócio. Não vou deixar que ele destrua isso por ambição e influência de uma mulher manipuladora. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim escuro lá fora. Você sabe que se aceitar isso, sua relação com o Gustavo provavelmente nunca mais será a mesma? Ele vai ver como você tomando o lugar dele, como traição. Ele não tem moral para falar de traição, Roberto respondeu secamente. Não depois do que fez ontem. E francamente, se aceitar seu lugar na empresa significa perder o relacionamento com alguém capaz de segurar o próprio pai enquanto a mãe é agredida, então não é um relacionamento que eu queira manter. A clareza moral de Roberto, sua disposição para defender o certo mesmo quando doloroso, me encheu de orgulho. Vou pensar na sua oferta, prometi. Mas não tome decisões precipitadas ainda. Dê alguns dias. Veja como as coisas se desenvolvem. Os dias seguintes se passaram em uma névoa de procedimentos legais e tensão constante. Henrique apresentou os documentos de demissão por justa causa, que foram entregues formalmente a Gustavo por um oficial de justiça. A reação foi imediata e explosiva. Ele ligou, mandou mensagens, apareceu no portão da casa gritando para ser deixado entrar. Tivemos que chamar a polícia 2 vezes. Patrícia, por sua vez, contratou um advogado. Não para ela mesma, curiosamente, mas para Gustavo. Um advogado trabalhista agressivo conhecido por processos prolongados e táticas de pressão.
Recebemos uma notificação contestando a demissão, alegando perseguição familiar e uso indevido de poder patronal. É exatamente o que esperávamos. Henrique nos informou durante uma reunião em seu escritório. Eles vão lutar. Vai ser uma batalha longa. Mas temos documentação sólida, laudos médicos, testemunhas, até fotos. Qualquer juiz trabalhista razoável vai ver que a demissão foi justificada. E o testamento? Perguntei. Já foi alterado e registrado. Gustavo não é mais beneficiário principal. Os bens serão divididos igualmente entre Clarice e Roberto, com uma parcela significativa destinada a uma fundação em nome de Mariana. Ele pode contestar isso também? Mariana perguntou, sua voz cansada. As últimas semanas haviam cobrado um preço visível nela. Seu rosto estava mais magro. Seus olhos perderam parte daquele brilho que sempre a caracterizou. Pode e provavelmente vai, Henrique confirmou. Mas contestações testamentárias são difíceis de ganhar, especialmente quando há razões documentadas para a mudança. E vocês têm razões muito bem documentadas. Uma semana depois da demissão, recebi uma ligação inesperada. Era Sérgio, meu gerente na loja principal, aquele que trabalhava comigo há 15 anos. Sua voz estava tensa. Seu Alfredo, preciso reportar algo. O Gustavo apareceu aqui hoje. Tentou entrar dizendo que ainda tinha autoridade, que a demissão era ilegal. Senti a raiva ferver dentro de mim. E o que você fez? Não deixei ele entrar, como o senhor instruiu. Mas ele ficou na porta discutindo, causando cena na frente de clientes. Falou que você era um tirano, que tinha roubado anos da vida dele, que estava sendo injusto. Alguns clientes ficaram desconfortáveis. Você ligou para a polícia? Sim, senhor. Eles vieram e o removeram. Mas achei que o senhor deveria saber. E tem mais uma coisa. O quê? Ele não estava sozinho. A Patrícia estava com ele. E ela estava filmando tudo com o celular. Falando sobre como você estava destruindo o próprio filho, como era um homem cruel e controlador. A estratégia estava clara. Eles planejavam usar a mídia social, criar uma narrativa de pai abusivo e filho vítima. Era inteligente, de uma forma suja e manipuladora, mas inteligente. Obrigado por me avisar, Sérgio. Se eles aparecerem de novo, não engaje. Apenas chame a polícia imediatamente e documente tudo. Contei a Roberto e Clarice sobre o incidente. A reação de Roberto foi imediata. Agora chega. Vou lá falar com ele. Roberto, não... Mariana começou. Mãe, alguém precisa fazer ele entender que não pode continuar com isso. Que essas táticas só vão piorar a situação dele. E se o pai não pode fazer isso sem ser acusado de abuso, então vou ser eu. Roberto saiu antes que pudéssemos detê-lo. Clarice olhou para mim com preocupação. Deveríamos ir atrás dele? Não. Decidi após um momento de reflexão. Roberto é adulto, sabe o que está fazendo, e talvez Gustavo precise ouvir verdades de alguém da mesma geração. Alguém que ele não pode acusar de ser velho e ultrapassado. Roberto voltou 3 horas depois, o rosto sombrio. Sentou-se pesadamente no sofá da sala, onde todos nós o esperávamos ansiosamente. Falei com ele, disse simplesmente. E? Clarice instigou quando ele não continuou. E ele está perdido. Completamente perdido. A Patrícia envenenou tanto a mente dele que ele realmente acredita que vocês são os vilões dessa história. Que tudo que fizeram foi por crueldade e desejo de controle, não por consequência das ações dele. Ele não assume nenhuma responsabilidade? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Nenhuma. Na cabeça dele, ele apenas tentou reivindicar o que era dele por direito. A agressão à mãe ele minimiza como um empurrão acidental em um momento de tensão. O fato de ter me segurado ele justifica como tentativa de evitar que você agredisse a Patrícia. Mariana soluçou baixinho. Ele realmente acredita nisso? Que eu era a ameaça? Acho que ele precisa acreditar. Roberto disse mais suavemente, olhando para a mãe com compaixão. Porque se ele aceitar a verdade, que ele segurou o próprio pai enquanto a esposa agredia a própria mãe, então tem que aceitar que se tornou alguém monstruoso.
E isso é psicologicamente impossível para ele processar. Então, não há esperança? Clarice perguntou, sua voz pequena. Roberto ficou quieto por um longo momento antes de responder. Não enquanto ele estiver com ela. A Patrícia não vai deixar ele ver claramente. Ela tem muito investido nessa narrativa onde eles são as vítimas. Se Gustavo acordar e perceber a verdade, ela perde tudo. As semanas se transformaram em meses. O processo trabalhista seguia lentamente pelo sistema judicial, como todos os processos fazem. Henrique nos mantinha informados, mas não havia grandes desenvolvimentos. Gustavo contestou tudo. Exigiu perícias, pediu adiamentos, táticas dilatórias clássicas. Roberto finalmente tomou a decisão de se mudar de volta para São Paulo. Não vou deixar vocês lidando com tudo sozinhos, ele disse, já tendo tomado a decisão internamente há semanas. E honestamente, sempre gostei mais de material de construção do que de projetos de engenharia corporativos. Será uma mudança bem-vinda. Ele começou a trabalhar nas lojas, aprendendo rapidamente. Era inteligente, dedicado e, diferente de Gustavo, tinha humildade para admitir quando não sabia algo e pedir ajuda. Os funcionários o aceitaram bem, especialmente depois que deixei claro que ele tinha minha total confiança e autoridade. Clarice voltou para Campinas, mas visitava todo fim de semana. Ela se tornou a ponte emocional que mantinha todos nós conectados, a que oferecia apoio sem julgamento, a que nos lembrava que éramos uma família, mesmo quebrada e machucada. Foi numa terça-feira, 3 meses após o incidente, que recebi uma ligação inesperada. Era de um número que não reconheci. Atendi com cautela. Alfredo? A voz era feminina, nervosa, mas familiar. Levou-me um momento para identificar. Luciana era a mãe de Patrícia, uma mulher que conheci apenas brevemente no casamento. Sim, desculpe ligar assim sem avisar. Sei que as coisas estão complicadas entre nossas famílias, mas preciso falar com você. É sobre a Patrícia e o Gustavo. Meu primeiro instinto foi desligar. Não queria joguinhos, não queria mais drama. Mas algo no tom da voz dela me fez hesitar. Estou ouvindo. Posso ir aí? Pessoalmente? Há coisas que você precisa saber sobre a minha filha. Coisas que vão explicar muita coisa. Concordei em encontrá-la num café neutro, não querendo trazê-la para casa sem saber suas intenções. Contei a Mariana, que insistiu em me acompanhar apesar de minhas objeções. Se isso tem a ver com aquela mulher, quero estar presente. Ela declarou com firmeza. Luciana estava esperando quando chegamos, sentada num canto discreto do café. Ela parecia cansada, muito mais velha do que deveria para seus 60 e poucos anos. Levantou-se quando nos viu, suas mãos nervosamente torcendo uma bolsa. Obrigada por virem. Ela disse, sua voz carregada de emoção. Sei que não mereço seu tempo depois de tudo. Você disse que tinha informações. Fui direto ao ponto, não querendo prolongar o desconforto desnecessariamente. Sobre a Patrícia. Luciana assentiu, sentando-se novamente. Esperou até que estivéssemos sentados também antes de começar. Minha filha, ela não é uma pessoa boa. Sei que deveria defender meu próprio sangue, mas não posso mais ficar calada vendo ela destruir outra família. Outra família? Mariana pegou a palavra-chave imediatamente. O Gustavo não é o primeiro, Luciana revelou, sua voz quebrando. Antes dele, houve Carlos, um empresário de Brasília. Ela fez exatamente a mesma coisa. Infiltrou-se na vida dele, casou-se com ele. Começou a criar conflito entre ele e os pais. Quando os pais dele tentaram intervir, ela orquestrou situações para fazê-los parecer vilões. Eventualmente conseguiu que Carlos rompesse completamente com a família. 3 meses depois, quando ela tinha acesso às finanças dele, sumiu com uma quantia significativa de dinheiro. O choque me deixou momentaneamente sem palavras. E você não achou relevante mencionar isso quando ela começou a namorar meu filho? Luciana baixou os olhos, a vergonha evidente em cada linha do seu rosto. Eu tentei. Tentei avisar o Gustavo no começo. Liguei para ele, pedi para conversarmos. Mas a Patrícia descobriu e me cortou completamente.
Mudou de número, bloqueou meu acesso a ela, me ameaçou com ordem de restrição se eu tentasse sabotar o relacionamento dela. E eu sou uma covarde. Deveria ter insistido, deveria ter procurado vocês diretamente. Mas tinha medo de perder minha filha completamente. E perdeu mesmo assim. Mariana observou sem crueldade, apenas constatando um fato. Sim, ela não fala comigo há quase um ano, desde que descobriu que eu tinha tentado alertar o Gustavo. Luciana tirou uma pasta da bolsa, colocando-a sobre a mesa. Isto são documentos. Registros do casamento anterior, do processo por apropriação indébita que Carlos moveu contra ela, laudos psicológicos de uma avaliação que foi ordenada pelo juiz. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial. É uma sociopata, no sentido clínico da palavra. Abri a pasta com mãos trêmulas. Tudo estava ali. Certidões de casamento, documentos do divórcio, processos criminais. A Patrícia que eu conhecia era apenas a versão mais recente de um padrão que se repetia. Ela se infiltrava em famílias com patrimônio, criava divisões, manipulava o parceiro até isolá-lo completamente, e então agia. Carlos conseguiu recuperar o dinheiro? Perguntei, ainda lendo os documentos. Parte dele, mas o dano emocional foi irreparável. Ele não fala mais com os pais. O casamento deles ruiu também porque a mãe dele nunca perdoou o pai por não ter agido mais rápido. A Patrícia destruiu aquela família completamente. E agora está fazendo o mesmo com a de vocês. Mariana pegou minha mão sobre a mesa, apertando com força. Por que nos contar isso agora? O que mudou? Porque ontem ela me ligou. Luciana revelou, lágrimas começando a escorrer. Depois de um ano de silêncio, ela me ligou. E sabe o que disse? Que tinha conseguido. Que vocês haviam cortado o Gustavo da herança. Que ele estava completamente isolado da família. Que em breve ela teria controle total sobre ele. Ela riu. Entendem? Riu da destruição que causou. E foi nesse momento que percebi que não posso mais protegê-la. Ela precisa ser parada antes que destrua mais vidas. O processo trabalhista que ele moveu contra mim? Comecei. As peças se encaixando. Não é realmente sobre o emprego, é distração. Luciana confirmou. Enquanto vocês estão focados nisso, ela está trabalhando em outros planos. Ela tem convencido o Gustavo a vender o apartamento dele, o carro, tudo que ele possui. Diz que é para pagar advogados, para lutar pelos direitos dele. Mas o dinheiro está indo para contas que ela controla. Meu Deus, Mariana sussurrou. Ele está sendo completamente manipulado e nem percebe. Exatamente. E quando ela tiver sugado tudo que pode dele, vai desaparecer. Como fez com Carlos. Como provavelmente fez com outros antes dele que eu nem sei. Olhei para os documentos novamente, minha mente trabalhando rapidamente. Posso ficar com isso? Vou precisar mostrar ao meu advogado. Por favor, leve. Luciana empurrou a pasta na minha direção. É por isso que trouxe. Usei tudo isso para tentar proteger minha filha uma vez. Agora vou usar para proteger outras pessoas dela. Ela vai saber que foi você, avisei. Quando isso se tornar público, e vai se tornar, ela vai saber que você nos deu essas informações. Eu sei. Luciana respondeu com uma resignação triste. Mas já perdi minha filha de qualquer forma. A menina que criei não existe mais, se é que algum dia existiu. Pelo menos agora posso fazer a coisa certa. Depois que Luciana saiu, Mariana e eu ficamos no café por mais 1 hora, revisando cada documento, absorvendo cada revelação chocante. O padrão era inconfundível. Patrícia não era apenas uma mulher ambiciosa ou manipuladora. Era uma predadora calculista que havia aperfeiçoado uma técnica de destruição familiar. Precisamos contar ao Gustavo, Mariana disse finalmente. Ele precisa ver isso. Precisa entender o que ela realmente é. Você acha que ele vai acreditar? Questionei cético. Ele está tão envolvido nela, tão convencido de que nós somos os vilões. Temos que tentar. Não pelo nosso relacionamento com ele, mas porque ele é nosso filho. Ainda é nosso filho, Alfredo. E está em perigo real. Tinha razão, é claro.
Por mais que Gustavo tivesse nos machucado, por mais que suas escolhas tivessem destruído nossa família, ele ainda era nosso filho. E se Patrícia estava planejando fazer com ele o que havia feito com Carlos, não podíamos simplesmente assistir. Liguei para Henrique, marcando uma reunião de emergência para o dia seguinte. Levei todos os documentos que Luciana nos havia dado. Ele passou horas revisando tudo, sua expressão ficando cada vez mais grave. Isso muda tudo, ele finalmente declarou. Com esse histórico documentado, podemos não apenas fortalecer nossa posição no processo trabalhista, mas também podemos buscar proteção para o Gustavo. Se conseguirmos provar que ele está sob influência indevida de alguém com histórico criminal de manipulação financeira, você está falando de uma curatela? Perguntei, compreendendo a implicação. Não exatamente. Mas há medidas legais que podem ser tomadas para proteger adultos vulneráveis de exploração financeira, especialmente quando há documentação de um padrão criminoso do explorador. Mas ele vai lutar contra isso, apontei. Vai ver como mais uma tentativa nossa de controlá-lo. Provavelmente. Henrique concordou. Mas pelo menos terá a opção de ver a verdade. Vou preparar uma petição com toda essa documentação anexada. E vou sugerir que vocês tentem mais uma vez falar com ele diretamente. Mostre a ele quem Patrícia realmente é. O que ela fez antes. O que está fazendo agora. Roberto, quando contamos a ele sobre as revelações de Luciana, ficou furioso. Aquela víbora. Eu sabia que tinha algo muito errado com ela, mas nunca imaginei algo assim. Precisamos planejar isso cuidadosamente, adverti. Se chegarmos acusando, ele vai se fechar completamente. Precisa ser uma abordagem que o faça questionar, que plante dúvidas. Deixa eu tentar de novo, Roberto ofereceu. Da última vez ele estava muito na defensiva. Mas se eu chegar apenas como irmão preocupado, sem mencionar vocês, talvez ele ouça. Concordamos que era a melhor abordagem. Roberto marcou um encontro com Gustavo, dizendo apenas que precisavam conversar sobre o futuro, sem especificar mais. Para nossa surpresa, Gustavo concordou. Eles se encontraram num restaurante neutro. Roberto levou seu celular programado para gravar, com o conhecimento de Gustavo. Uma precaução legal que Henrique insistiu. A conversa durou quase 3 horas. Quando Roberto voltou, seu rosto estava pálido. Ela está pior do que imaginávamos. Muito pior. Sentamos todos na sala. Eu, Mariana, Roberto e Clarice, que havia vindo assim que soube dos novos desenvolvimentos. Roberto nos contou tudo. Ela convenceu ele a fazer um seguro de vida. Com ela como beneficiária. Um seguro grande, Alfredo. 5 milhões de reais. O sangue gelou nas minhas veias. Um seguro de vida. Gustavo é jovem, saudável. Por que faria um seguro tão alto? Ela disse que era proteção para o futuro deles, que quando tivessem filhos precisariam dessa segurança. Mas aqui está a parte perturbadora. Ela também o convenceu a assinar uma procuração ampla. Ela tem acesso total às finanças dele agora. Mariana levou a mão à boca, horrorizada. Ela está preparando o cenário, como fez com Carlos. Pior. Roberto continuou, sua voz tensa. Porque com Carlos ela apenas roubou dinheiro e fugiu. Mas com Gustavo, Alfredo, ela está mais ambiciosa. Ela sabe sobre o patrimônio total da família. Sabe que mesmo deserdado, Gustavo ainda pode contestar o testamento na justiça. Com um bom advogado, poderia conseguir pelo menos 1/3 de tudo. Mas só se ele estiver vivo para processar. Clarice completou o pensamento horrível, sua voz mal passando de um sussurro. Não podemos estar pensando... Mariana começou, mas a frase morreu em seus lábios. Todos nós estávamos pensando exatamente isso. Patrícia tinha um histórico de comportamento criminoso. Tinha isolado Gustavo completamente. Tinha um seguro de vida substancial com ela como beneficiária. E tinha demonstrado completa falta de empatia ou remorso. Você conseguiu plantar dúvidas nele? Perguntei a Roberto, minha voz saindo mais controlada do que me sentia. Tentei. Mostrei os documentos sobre Carlos, sobre o processo criminal. Sabe o que ele disse? Que era mentira. Que vocês haviam fabricado tudo para destruir o casamento dele.
que Carlos provavelmente era cúmplice de vocês, talvez até pago para criar essa história. Ela o preparou, Henrique disse quando chamamos ele para uma reunião de emergência naquela mesma noite. Ela sabia que, eventualmente, a verdade sobre seu passado poderia vir à tona. Então ela plantou as sementes primeiro. Fez o Gustavo acreditar que qualquer revelação seria a fabricação dos pais malvados. Então, o que fazemos? Mariana perguntou desesperada. Não podemos simplesmente assistir enquanto nosso filho está em perigo. Não importa o que ele fez, ele ainda é nosso filho. Há uma opção, Henrique disse cuidadosamente. Mas é drástica e vai destruir qualquer chance de reconciliação familiar no curto prazo. Qual? Pressionei. Levamos toda essa documentação à polícia. O histórico criminal de Patrícia, o padrão de comportamento, o seguro de vida suspeito, a procuração ampla adquirida através de possível manipulação psicológica. Pedimos uma investigação formal. Isso vai expor tudo publicamente. Roberto observou. As lojas, nossa família, tudo vai virar notícia. Eu sei, Henrique confirmou. Mas é a única forma de proteger o Gustavo legalmente. Se a polícia iniciar uma investigação, eles podem congelar ativos, invalidar procurações, até mesmo prender a Patrícia se encontrarem evidências suficientes de fraude ou planejamento criminoso. E Gustavo vai nos odiar ainda mais, Mariana disse, lágrimas escorrendo. Vai ver como perseguição final. Talvez, concordei pegando a mão dela, mas pelo menos vai estar vivo para nos odiar. É uma troca que estou disposto a fazer. Levamos 2 dias para reunir toda a documentação necessária. Além dos documentos de Luciana, Henrique conseguiu outros registros através de seus contatos legais. Um histórico de dívidas de Patrícia que ela nunca havia mencionado. Contas bancárias abertas em nome de Gustavo, que ele provavelmente desconhecia. Um padrão de movimentações financeiras suspeitas. Na quarta-feira pela manhã, fomos à Delegacia de Crimes Financeiros. O delegado responsável, Dr. Maurício Tavares, nos recebeu pessoalmente após Henrique explicar a gravidade da situação. Vejam bem, Dr. Tavares disse depois de revisar todos os documentos. Temos material suficiente aqui para abrir uma investigação formal. O histórico criminal da suspeita, combinado com o padrão de comportamento atual, justifica uma ação preventiva. Quão rápido podem agir? Perguntei. Estou genuinamente preocupado com a segurança do meu filho. Posso pedir uma ordem judicial hoje mesmo para congelar as contas e invalidar a procuração. Se o juiz concordar, e com essa documentação ele provavelmente vai concordar, teremos isso implementado até amanhã. Quanto à prisão preventiva da suspeita, vou precisar de um pouco mais de tempo para construir o caso. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Sabia que quando Gustavo descobrisse que havíamos ido à polícia, que havia congelado as contas que ele achava que controlava com Patrícia, ele nos veria como inimigos definitivos. Mas a alternativa era arriscar a vida dele. Faça o necessário. Autorizei, minha voz firme apesar do coração partido. Proteja meu filho, mesmo que ele não entenda que está sendo protegido. A ordem judicial foi concedida naquela mesma tarde. Na manhã seguinte, quinta-feira, policiais foram ao apartamento de Gustavo para notificá-lo formalmente sobre o congelamento de contas e a invalidação da procuração. Eles também levaram uma intimação para Patrícia comparecer à delegacia para depoimento. O que aconteceu em seguida foi revelador. Quando os policiais chegaram, Patrícia tentou fugir. Literalmente. Tentou sair pela porta dos fundos do apartamento enquanto Gustavo atendia à porta da frente. Os policiais, que haviam sido instruídos por Dr. Tavares a cobrir todas as saídas devido ao risco de fuga, a interceptaram. Na bolsa dela encontraram passaportes, o dela e um falso em nome de Gustavo. Também encontraram passagens aéreas para o Paraguai, marcadas para 2 dias depois. E mais incriminador de tudo, encontraram documentos mostrando que ela havia aberto contas offshore em nome de Gustavo, transferindo sistematicamente o dinheiro dele para essas contas que apenas ela podia acessar. Gustavo, confrontado com toda essa evidência física, finalmente começou a questionar.
Não imediatamente, sua primeira reação foi ainda tentar defender Patrícia, alegar mal-entendidos, acusar a polícia de perseguição influenciada por nós. Mas a tentativa de fuga dela, os passaportes falsos, as contas secretas, tudo isso era difícil demais de explicar. Dr. Tavares, experiente em lidar com vítimas de manipulação, teve uma conversa longa com Gustavo. Mostrou os documentos sobre Carlos, sobre outros casos similares que haviam investigado. Explicou com paciência profissional como predadores financeiros operam, como isolam suas vítimas, como criam narrativas onde todos, exceto eles, são inimigos. Foi Roberto quem estava presente quando Gustavo finalmente desmoronou. 3 dias após a prisão de Patrícia, ele ligou para o irmão às 3 da manhã, sua voz quebrada, pedindo para conversar. Roberto foi imediatamente. Ele me ligou às 6 da manhã. Pai, o Gustavo quer falar com vocês. Quer pedir perdão. Está destruído, Alfredo. Completamente destruído. Onde ele está? No meu apartamento. Trouxe ele para cá. Ele não consegue mais ficar no apartamento dele. Tem muitas memórias, muita manipulação associada àquele lugar. Mariana e eu chegamos ao apartamento de Roberto 1 hora depois. Gustavo estava sentado no sofá, uma sombra do homem que havia sido. Ele havia perdido peso, tinha olheiras profundas, as mãos tremiam visivelmente. Quando nos viu, ele se levantou abruptamente, mas suas pernas falharam e ele caiu de joelhos. Começou a chorar, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Mãe, pai, eu sinto muito, sinto muito. Eu estava tão cego, tão manipulado. Como eu pude fazer aquilo com vocês? Mariana foi até ele primeiro, seus instintos maternais superando qualquer mágoa. Ela se ajoelhou também, ignorando a dor no pulso que ainda não havia curado completamente, e o abraçou. Está tudo bem, filho. Está tudo bem agora. Não está tudo bem. Ele soluçou contra o ombro dela. Eu segurei o pai. Deixei que ela te empurrasse. Eu virei um monstro e nem percebi. Ajoelhei-me ao lado deles, colocando a mão no ombro de Gustavo. Você estava sob influência de alguém muito perigoso. Alguém treinado em manipulação. Não desculpa o que aconteceu, mas explica. Ela ia me matar. Gustavo disse, sua voz horrorizada. O delegado me mostrou. O seguro de vida, o padrão com outros homens. Ela estava preparando tudo. E eu estava tão cego que teria deixado acontecer. Teria morrido sem nem perceber que estava sendo assassinado. Passamos horas naquela manhã, conversando, chorando, começando o longo processo de reconstrução. Gustavo nos contou tudo. Como Patrícia havia gradualmente isolado ele. Como ela plantava dúvidas sobre nós em cada conversa. Como ela fazia ele questionar suas próprias memórias e percepções. Ela disse que vocês eram controladores porque não queriam meu bem. Ele explicou. Disse que se realmente me amassem, já teriam me dado participação na empresa. Usou meu ego, minha impaciência, minhas inseguranças. E eu deixei. Deus, como eu deixei. 3 meses depois estávamos todos reunidos novamente na casa do Morumbi. Era domingo. E pela primeira vez em quase 1 ano, tínhamos um verdadeiro almoço em família. Clarice veio de Campinas. Roberto, que agora morava permanentemente em São Paulo e trabalhava nas lojas, trouxe sua namorada. E Gustavo estava lá, mais magro, mais quieto, mais presente. A picanha estava no forno. Mariana havia decidido reclamar aquela memória, transformá-la de símbolo de dor em símbolo de reconstrução. Gustavo a ajudava na cozinha, os dois trabalhando em silêncio confortável, reconstruindo conexões através de pequenos gestos cotidianos. Patrícia estava presa, aguardando o julgamento. A investigação revelou que ela havia feito isso com pelo menos outros 5 homens antes de Gustavo e Carlos. Ela enfrentaria décadas de prisão. O processo trabalhista foi retirado. Gustavo, com a ajuda de terapia intensiva, estava lentamente se reconstruindo. Ele não voltaria a trabalhar nas lojas. Ambos concordamos que isso seria problemático para todos. Mas Roberto o havia contratado para um projeto independente, dando-lhe propósito sem as complicações da hierarquia familiar. O testamento foi revisado novamente. Não voltou ao que era antes.
As consequências das ações de Gustavo não podiam ser simplesmente apagadas. Mas havia uma provisão para ele, um reconhecimento de que ele havia sido vítima tanto quanto agressor. Enquanto nos sentávamos à mesa, a família finalmente completa novamente, Mariana apertou minha mão. Seu pulso havia curado, mas ela ainda usava uma pulseira para cobrir as cicatrizes. Lembretes físicos de que a cura, embora possível, sempre deixa marcas. Obrigado, Gustavo disse de repente, sua voz quebrando o burburinho de conversa. Todos ficaram quietos, olhando para ele. Por não desistirem de mim. Por me salvarem quando eu estava cego demais para me salvar. Vou passar o resto da vida tentando merecer essa segunda chance. Olhei para minha família, minha esposa corajosa, meus filhos, cada um com suas próprias batalhas e vitórias. Não éramos perfeitos. Carregávamos cicatrizes visíveis e invisíveis. Mas éramos uma família. Quebrada, remendada, mas uma família. Esse é o significado de família, disse simplesmente. Não desistimos. Não importa quão difícil seja, não desistimos uns dos outros. E naquele momento, com o sol da tarde entrando pelas janelas, o cheiro de picanha no ar e todos os meus filhos ao redor da mesa, senti algo que não havia sentido em meses. Não era a felicidade ingênua de antes. Essa havia morrido naquela tarde terrível. Era algo mais profundo, mais real. Era paz. A paz que vem de saber que você lutou pelo que era certo, protegeu quem precisava ser protegido, e no final, apesar de todas as feridas e cicatrizes, o amor prevaleceu. Nem todas as histórias têm finais felizes, mas algumas têm finais verdadeiros, e às vezes, isso é ainda mais valioso.